E olha só, nação, começou a preparação do Flamengo para a partida contra o Lanús pela Recopa Sul-Americana e a gente vai analisar aqui a coletiva com alguns jogadores, como por exemplo aqui o Arrascaeta, tem também o Felipe Luiz falando o que ele vai fazer, qual é o pensamento dele para essa partida. Por isso faz o seguinte, chega aqui, dá aquela moral como sempre, explode o dedo no like, vamos bater juntos uma meta aí de 2.000 likes, compartilhe o vídeo do seu grupo de WhatsApp e com seu amigo flamenguista. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sino das notificações. Deixe os créditos ao canal da ESPN Brasil, link na descrição como crédito. Vamos lá para as informações do Flamengo. ESPN.com.br. Agora tem Felipe Luiz, hein? E os troféus que ele já levantou com a camisa rubro-negra, como treinador. Nossa, se for colocar como jogador, aí não vai caber na tela. Não tem nem tempo para isso também. Não temos tempo, né? Mas como treinador, então, 1, 2, 3, 4, 5. E a sexta Copa pode chegar agora, a Recopa Sul-Americana. A gente veio aqui para ganhar, para tentar conseguir bom resultado, assim como eles também, para depois a volta lá no Maracanã, que seja pouco mais tranquila, por assim falar, mas não tem jogo tranquilo, menos uma final, então é isso. A gente também estamos nos preparando para que seja um jogo bom. Obviamente a gente está, tanto eles como nós, estamos no começo da temporada, ainda a temporada recém começa, então eu acho que vai ser um grande jogo porque é uma final e tem muito para disputar. O mais importante é manter o que a gente vem mantendo e fazendo durante os jogos e sabendo um pouco, mas é uma equipe que tem grandes jogadores, se não me engano tem um camisa 10 muito bom, né? Eu assisti essa final e vi que é uma equipe muito qualificada, uma equipe que briga muito, então será uma grande final. O ano recém começa e temos essa final agora tão importante para nós e para a história do clube que seguramente vai fazer muita diferença no futuro. Final é o motivo, né, do futebol, né, que motiva a gente a conquistar grandes coisas, é a final, então é mais uma final com a camisa do Flamengo. Estou muito ansioso, muito feliz de estar em mais uma grande final com essa camisa. Contra o Flamengo, óbvio, cada time mostra mais energia, mais predisposição na hora do jogo. E contra o Flamengo também, os times também se fecham muito atrás, então faz muito difícil entrar em espaços curtos. Uma equipe diferente vem de uma forma contra a gente e onde dificulta bastante os nossos posicionamento, nossa forma de jogar, mas estamos perdendo agora a Supercopa com Corinthians, no Carioca agora estamos classificados nas semifinais, então óbvio que tem um extra essa pressão, por assim falar, mas a gente está acostumado, a gente joga defende o Flamengo sabemos que sempre tem que disputar essas coisas e disputar uma final dessas é porque a gente foi campeão no ano passado, então tentar fazer um grande jogo aqui, um grande jogo no Maracanã para que o clube possa conquistar sua segunda Recopa na história. A responsabilidade aqui no Flamengo é constante todo dia, independente da equipe que a gente enfrenta, no campeonato que a gente joga, e perdemos a Recopa, a Supercopa, e onde o mérito foi para o Corinthians, uma equipe que está crescendo, muito qualificada, com grandes jogadores, e um grande técnico também, que foi nosso técnico aqui, ganhou Libertadores, Copa do Brasil. Então a gente entende e respeita o momento que o Corinthians teve e venceu, mas agora é olhar para frente e olhar o que a gente tem para conquistar esse ano. Vamos direto para lá então, porque a gente acompanhou já o trabalho do Gustavo Berton e do Rafael Marques, ouvindo o Bruno Henrique e o Rossi, né? Mas a gente volta com os dois porque segue o Media Day e a gente vai ao vivo com os dois por lá. O Bruno Henrique, vamos falar a verdade, estava mentindo. Vai falar que tá ansioso? Quantas finais tem o Bruno Henrique com a camisa do Flamengo? Ele foi bem respeitoso com o Lanús, né? Você tá nessa. Grande equipe. Você tá nessa de falar de mentira dos últimos porque eu tava dias. pensando aqui, acho que títulos são 15. Não é? A maioria... 17. Então, são mais de 20 finais. Ah, sim. Perdeu algumas, né?
a maioria o Flamengo ganha, né? Claro. Tem vencido, mas assim, tem uma outra aí de Recopa, de... Agora, Supercopa. A Supercopa, uma Libertadores, um estadual pro Fluminense. De cabeça, eu acho que são 25 finais. Eu não tenho certeza absoluta, meus amigos. Acho que é isso. E ele ainda fica ansioso e nervoso, hein, o Rafa e Berton? E o mais curioso de tudo, né, é que ele também não costuma decidir muito em final, né? Ele treme, não fala muito, não dá assistência. Não faz gol. É um jogador que cresce muito em decisão e é uma das esperanças do Flamengo. Bom, você aposta no Bruno Henrique nesse time. Quem seria o companheiro dele, na sua opinião, nesse time do Felipe Luiz para esse jogo de quinta-feira? Eu aposto mais no Bruno Henrique no jogo da volta do que nesse jogo. Eu acho que o Felipe Luiz vai... a dúvida dele é mais conceitual. Se ele quiser, e eu acho que é o mais plausível para o jogo de amanhã, Berton, Bruno, Jailson e Mari, colocar o Flamengo mais fortalecido no meio-campo, ele precisa jogar com 2 volantes, e aí a dúvida passa a ser quem joga com o Cebolinha na frente, se é o Carrascal ou se é o Pedro. Acho até que é jogo para Pedro, para segurar a linha defensiva, para evitar que o Lanús tenha muito espaço na intermediária, para que haja uma condição favorável para o Flamengo construir o cenário que lhe é favorável. Agora, para o jogo da volta, eu cacifo que Bruno Henrique começa no Maracanã, por causa dos momentos decisivos, pela história, pela trajetória dele, muito habituado a fazer a diferença em decisões. Está chegando aqui Georgian de Arrascaeta. Talvez tão importante quanto o Bruno Henrique nessa trajetória toda da equipe do Flamengo. É outro tricampeão de Libertadores pelo Flamengo. Acabou de entrar aqui na sala, vai atender os nossos colegas da ESPN. Vamos explicar para o Fã de Esporte como é que funciona isso, né? O Media Day, o Bruno foi muito generoso, né? O ESPN Day aqui. Acertar aí, vocês vão se organizar, acertar a iluminação, áudio, tudo para a entrevista do Arrascaeta ser dentro do F-Show. Exatamente. Tá? Porque ele vai chegar aí, precisa se posicionar, acertar o enquadramento, então já fica dentro do F-Show, a gente faz aquela abertura do Edu Menezes e aí vocês... Depois o Edu te paga o almoço, tá, Bruno? Rosa, Celso, Nath, Prates, Bubu, não sei se eu esqueci alguém ou se eu troquei algum nome, não tem problema, mas todo mundo sabe que é o F-Show, isso que é o mais importa. E mais importante que você, que os companheiros, que eu, esse cara aqui, ó, o Rei da América de 2025, Georgian de Arrascaeta, ao vivo no F-Show, no hotel que serve de concentração para a delegação do Flamengo para o jogo de amanhã contra o Lanús, decisão da Recopa Sul-Americana, jogo de ida. Arrascaeta, satisfação ter você com a gente aqui no F-Show, um cara acostumado a conquistar títulos, 17 com a camisa do Flamengo, vivendo essa ansiedade de mais uma decisão. E a pergunta é meio que batida, mas ela se faz necessária nesse momento. Para alguém acostumado a ganhar tantos títulos com o Flamengo, a motivação sempre é a mesma? Começa meio que enjoar de ganhar? Existe isso no futebol? Não existe? Boa tarde para você, Arrasca. Boa tarde, meu amigo. Como você falou, em clube grande você sempre vai ser cobrado por títulos, por conquistas, e então quando começa um ano como esse agora, tem que virar a página, começa de zero todo mundo, com a expectativa lá em cima. Já temos uma final amanhã, assim que temos que estar preparados para isso. A gente sabe que, pelo que se conseguiu de informações sobre o Lanús, o Pellegrino vai montar um time mais voltado para jogar sem a bola, porque vai repetir mais ou menos a estratégia que usou contra o Fluminense ano passado e até a própria final contra o Atlético Mineiro, que o Lanús ganhou nos pênaltis. O Flamengo está preparado para uma retranca aqui amanhã? Sim, eu acredito que principalmente a gente tem que estar mais preocupado por nós do que por el rival. Um respeito muito grande por Lanús, mas pensar em nosso grupo, nossos jogadores, em estar 100% amanhã pensando nesse jogo e viver essa final como vai ser de importante. Falando em 100%, né? A gente observou contra o Botafogo no último domingo, no clássico do Campeonato Carioca, você entra no segundo tempo e à distância, lá de cima, vendo você se movimentar em campo, a gente teve a sensação de que você está um pouco mais solto, um pouco mais em condições físicas plenas dentro daquilo que você imaginava que pudesse se desenvolver. Já dá para dizer isso? Você se sente melhor fisicamente? Sim, estamos aos poucos retomando a atividade, né? Tivemos, acredito que unos 24 días parados y ya cuando voltamos con partidos de alta intensidad no tuvimos el tiempo necesario para nos preparar, para hacer una buena pretemporada para el desgaste que vamos a tener durante ese año, mas eso no cabe a nós. Quando se troca uma coisa, a gente tem que aceitar e pensar no melhor para o grupo, assim que nada, agora não temos excusa de nada, amanhã temos uma final e temos que pensar em ganhar.
Bom, o Flamengo viveu nesse ano uma situação bem peculiar, que foi a volta do Paquetá. Né? E aí, desde que o Flamengo anunciou a vinda dele, a volta dele para o clube, começam aquelas habituais conversas, os debates em rede social, em programas de TV, de rádio. Paquetá e Arrascaeta podem jogar juntos. Eu já vou trazer a minha opinião, falei isso aqui ao vivo na ESPN, não tem por que não repetir. Eu acho que talento tem sempre que jogar. Compete ao treinador encontrar uma forma de conjugar as características para o funcionamento da equipe. Você compartilha essa opinião? Quer dizer, o fato do Flamengo ter trazido o Paquetá e nada impacta na tua situação? Não, eu acredito que com a chegada dele acrescenta muito para nosso grupo, para nosso time. Temos um elenco que é muito qualificado, promedio de 70 e poucos jogos durante todo o ano, todo mundo vai jogar, e jogadores dessa qualidade só aumenta o potencial desse elenco que já era bom. Ano passado você foi o melhor jogador do continente, ganhou todas as condecorações individuais, com todos os méritos pelo futebol que você desenvolveu. Você consegue se imaginar repetindo essa temporada em 26? Ela é possível ou é muito difícil você conseguir manter os números que você teve ano passado? Como é que você projeta isso? Sí, foi un grande ano. Sinceramente eu não penso en lo personal, sino en lo colectivo, e sempre tento estar bem fisicamente para ajudar meus companheiros. Depois o ano vai se desenhando da forma que o grupo todo junto acompanhar, e sabemos que são desafios muito grandes que teremos durante todo o ano, Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão também, que vai ser muito competitivo. Mas basicamente é isso, temos que pensar passo a passo, e nosso momento agora é de voltar a nosso ritmo de novo. O Flamengo perdeu a Supercopa do Brasil para o Corinthians, né? Um jogo disputado lá em Brasília, jogo único. E agora tem uma outra final, que é a Recopa Sul-Americana, uma competição continental, que tem, obviamente, um status superior a uma competição nacional. Entre vocês, no ambiente dos jogadores, vocês conversam sobre isso, sobre a necessidade de dar uma resposta ao torcedor que ficou muito chateado com aquela derrota? Perder faz parte do futebol também, a gente tem que aceitar isso. Nós temos que fazer o nosso melhor para tentar ganhar, mas a gente não sempre vai ganhar. E, como falei, estamos nos preparando da melhor forma possível para amanhã afrontar essa final de uma forma muito positiva e tentando conquistar mais uma taça que vai ser importante tanto para o torcedor como para nós, para o que resta da temporada. Você colocaria o Flamengo numa condição hoje, você tem aí a Recopa Sul-Americana, você tem a Supercopa do Brasil que passou, e logo depois tem o Campeonato Carioca. Essa história de jogar várias finais consecutivas, isso traz uma exigência para os jogadores maior do que eles estariam supostamente preparados, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista mental? Eu acredito que não impacta tanto nas finais, sino no momento da temporada. Se essas finais foram um pouco mais para frente, o grupo todo estaria melhor preparado, estaríamos mais equilibrados, mas no momento de agora a gente não tem para onde correr, assim que focar nessa final, que é o mais importante. E só para não perder a oportunidade, já encerrando aqui essa ótima entrevista com você ao vivo na ESPN, no F-Show, ano de Copa do Mundo. Como é que está esse coração aí para o Mundial lá nos Estados Unidos, no México? A expectativa é ilusão muito grande, né? Mas como sempre eu falo com meus companheiros, tem que estar bem no Flamengo para depois pensar na seleção. Eu vejo os jogos ainda muito longe, então pensar no dia a dia, estar bem fisicamente, fazer grandes jogos aqui para chegar da melhor forma possível. Satisfação ter você conosco ao vivo aqui na ESPN, dentro do F-Show. Um bom jogo amanhã, um grande abraço. Ainda tem treino hoje à tarde, não posso demorar muito com você aqui não, porque tem muita costura para acontecer ainda ao longo do dia de hoje. Um abraço, Arrasca. Muito obrigado aí pelo convite, um abraço. Esse, portanto, Josian de Arrascaeta, camisa 10 do Flamengo, craque da América em 2025, conversando com a gente aqui no F-Show ao vivo da concentração, no hotel que serve para abrigar a delegação rubro-negra desde a chegada ontem à noite. Aliás, falando nisso, Edu e amigos, importante registrar que nós não temos a presença maciça de torcedores no entorno do hotel. Normalmente o Flamengo arrasta multidões, mas talvez pelo fato de ser ainda o início de temporada e o jogo ser só na quinta-feira, os torcedores estão ainda chegando aos poucos, né, para a cidade de Buenos Aires, a capital da Argentina, que recebe essa decisão no jogo de ida da Recopa Sul-Americana, e por conta disso a gente não teve uma grande movimentação. Havia ontem apenas cerca de 15 a 20 torcedores no momento exato em que o Flamengo chegava
chegava aqui no hotel, no bairro de Puerto Madeiro, em Buenos Aires. Grande abraço. Quem inventou um grande abraço foi o Rafael Prats. E o Bubu usava muito isso no início da ESPN. Abraço! Olha lá, tá tudo certo. Eu tô me sentindo a Hebe, viu, Edu Menezes? Ah, então olha lá. Olha que momento maravilhoso. Manda um abração pro Felipe Luiz. Ele que pode ser o maior treinador da história do Flamengo com conquistas também. O cara, gente boa demais. E faça aí as honras da casa. Bata esse papo sensacional com o Felipe Luiz. É isso, Edu. Você já começou com a pergunta que eu ia fazer para abrir a entrevista aqui com o Felipe Luiz, que atende aqui a ESPN dentro do F-Show ao vivo. Satisfação ter você com a gente aqui, Felipe. E está se falando muito nisso, né? Em caso de conquista da Recopa, você ultrapassa o Carlinhos, que era conhecido no futebol como Carlinhos Violino, né? Figura identificada com o Flamengo como jogador e também como treinador, e passa a ser o técnico com o maior número de conquistas pelo Flamengo. Como é que você trabalha isso dentro da sua cabeça e de que maneira isso interfere na sua rotina, no seu dia a dia? Felipe, boa tarde. Boa tarde, prazer falar com vocês. Bom, não interfere em nada. Eu sempre sou igual, independente se eu tô como jogador, quando eu estava como jogador e também agora como treinador, sempre quero ganhar o próximo jogo. E isso foi a minha rotina nos últimos 20 e poucos anos, fazendo o melhor possível e deixando tudo preparado, já seja corpo, mente, para poder sempre vencer o próximo jogo, que no caso é uma final da Recopa, e dá essa possibilidade de fazer história. Com certeza é um objetivo. E você, para chegar a esse objetivo, obviamente tem que passar por 2 estágios. O primeiro é amanhã aqui na Argentina e o segundo é no Brasil, no Rio de Janeiro, no Maracanã. Me corrija se eu estiver errado. Com base no que você tem falado em últimas coletivas e até com o que você tem feito em relação às rotações na escalação do Flamengo, eu tenho falado isso desde ontem, eu tenho a sensação de que a busca pelo tal equilíbrio, que você tanto massifica da parte defensiva com a parte ofensiva, essa busca talvez sugerisse um Flamengo mais compacto, com mais gente no meio campo no jogo de amanhã. Eu sei que você não vai dar a escalação, adoraria, mas eu sei que você vai dar a escalação, mas é meu dever perguntar. Meu raciocínio faz sentido? A gente deve ver amanhã um Flamengo diferente em termos de conceito, além das peças, do que viu contra o Botafogo? Bom, temos que esperar amanhã, né, para a hora da escalação, mas cada jogo e cada adversário ele propõe formas diferentes, tanto de atacar como de defender, e com isso nós temos que nos adaptarmos, né? Então, por exemplo, eu não posso falar para o treinador do adversário como eu espero que ele jogue, eu tenho que ver e imaginar o que ele pensa da nossa equipe, como ele vai nos pressionar, e com isso tentar montar um time muito equilibrado, principalmente na parte física, porque o futebol argentino, vocês já sabem, eles cobrem muito até erros, né, defensivos com o sacrifício defensivo que eles têm, então é muito difícil superar essa defesa deles, e depois para atacar são muito competitivos. Então nós temos que estar preparado para todo tipo de jogo, se eles vierem pressionar alto, se eles vierem esperar mais embaixo, mas o mais importante é que o nosso time tenha todos os recursos para sair dessas dificuldades que o Lanús vai colocar durante o jogo, e que a gente possa fazer um grande resultado. O Lanús tem 2 jogadores que são bem conhecidos do torcedor brasileiro, o Marcelino Moreno e o Eduardo Salvo, que aliás quase foi parar no Flamengo, tempos atrás, quando o Flamengo ainda era dirigido pelo Jorge Jesus. Inclusive está no site espn.com.br essa entrevista com ele, em que ele falava sobre essa situação. Imagino que você tenha mapeado bastante o adversário, mas o que se fala é que esse setor direito da construção do Lanús é o que vai dar mais trabalho. Isso denota também uma preparação especial sua para poder tentar aniquilar essa característica do adversário? Bom, cada adversário, como disse, eles têm os pontos fortes e talvez o lado não tão forte, ou alguns jogadores que têm menos capacidade de construção. Mas eu joguei com o Salvio no Atlético de Madrid, foi meu companheiro, conheço bem também o Marcelinho, um grande jogador, e é um time que vem de ser campeão. Então todo time que é campeão não é campeão por acaso, não é sorte, né? É um time que está muito bem equilibrado e muito bem treinado, dá para ver muito claro na análise as dinâmicas que esse time tem. O Pellegrino é um grande treinador, já trabalhou em vários países e está fazendo um grande trabalho aqui também. Então sabemos desse lado direito forte deles, mas
como eu falei, um time que tem a organização ofensiva muito bem trabalhada, na qual é muito difícil de você defender todas essas dinâmicas. Então nós vamos ter que defender como sempre com todos os jogadores para poder tentar parar esse ataque do Lanús. Eu perguntei para os jogadores, né? Conversei já sobre isso com o Bruno Henrique, há pouco aqui ao vivo no F-Show também com o Arrascaeta, e preciso fazer a mesma pergunta para você, porque o tema é recorrente. A imagem que o Flamengo deixou da partida contra o Corinthians por ter perdido aquela decisão, e até a maneira como você se posicionou depois do jogo na entrevista coletiva em Brasília, isso mostra todo esse contexto, como o Flamengo sentiu aquela derrota, né? Responder aquele insucesso com um título continental é algo que vocês trabalham internamente, é uma coisa que você usa até do ponto de vista motivacional para os seus jogadores? Perder sempre dói, é uma dor absurda, para o treinador é maior ainda. E perder uma final, claro que é difícil para todos nós, né? Eu sei o contexto que teve aquele jogo, mas já está superado, era outro momento. Nosso time teve uma preparação diferente do que foi os outros anos e sabíamos que era um adversário muito complicado. Teve o contexto da expulsão, então agora é uma nova final, um novo jogo, um adversário novo que vai gerar outro tipo de dificuldades. Então é isso, nós temos que entender o mais rapidamente possível o jogo. O momento de confiança também nosso é outro agora nesse período, então esperamos que a gente possa estar no nosso melhor momento para poder vencer. Hoje é dia 18 de fevereiro, né? Já tem um pouco mais de um mês que o elenco principal do Flamengo está treinando, jogando. Algumas caras novas chegaram, como o Vitão, como o André, o Paquetá, que foi o principal nome, voltando. O Flamengo não perdeu nenhum jogador da sua espinha dorsal. Os que estão deixando o clube não vinham tendo muita minutagem. Falta alguma coisa para você para 2026 em relação a planejamento, em relação a peças e, além disso, analisando as condições físicas de todos os seus jogadores, alguém não está ainda no patamar que você gostaria que estivesse ou que o próprio jogador gostaria que estivesse? Bom, sim, sempre durante a própria temporada existem alguns jogadores que caem nessa parte física, alguns por ter alguma lesão pequenininha, como por exemplo agora o Jorginho teve uma lesão e não vai voltar na melhor forma física, vai ter que somar treinos e minutos, e alguns vão demorar um pouco mais, alguns já estão no auge físico. Que é normal, eu esqueci o que tu falou no começo, sobre a questão de você estar com já esse período com o grupo se desenvolvendo, se falta alguma coisa, jogadores para chegar e tal. E sobre as chegadas e saídas, estamos sempre também buscando esse equilíbrio, né, na equipe, né? Obviamente que nós temos um elenco muito forte e temos que sempre buscar esse equilíbrio, ver o que nos falta de característica, se algumas peças, já seja atrás, na defesa, nas laterais, temos que sempre tentar complementar o máximo possível os jogadores para que o time tenha todas as características que precise para que possa enfrentar e superar qualquer tipo de adversidades durante a temporada, que é muito longa. Mas por isso estamos sempre atentos ao mercado e para poder fazer o time mais completo possível. Nos 3 jogos que você mandou o Flamengo ano passado aqui em solo argentino, o Flamengo não teve um bom desempenho, né? Empatou com o Central Córdoba na fase de grupos, perdeu o jogo para os Estudiantes, mas venceu nos pênaltis, e empatou com o Racing, mas conseguiu a classificação porque tinha ganho o jogo no Maracanã. Por que é tão difícil jogar aqui, Felipe? E aí eu pergunto para o técnico Felipe Luiz e dando já estabelecendo uma extensão ao ex-jogador Felipe Luiz. Por que o Flamengo não conseguiu jogar o jogo dele nas 3 vezes que esteve aqui ano passado? É que não é fácil para ninguém. Todos os times, quando você sai para jogar Libertadores, é sempre complicado, sempre foi. E nunca dificilmente, né, acontece o que aconteceu naquela semifinal contra o Vélez, que foi 4-0. Muito difícil que isso aconteça. O normal é que sejam jogos difíceis, são times super competitivos e tudo mais. E juntando a isso, o Central Córdoba foi um dos líderes aí do campeonato argentino, e a final quem fez foi Estudiantes contra Racing, os nossos adversários nas quartas e na semifinal. Ou seja, nós enfrentamos os melhores na Libertadores, na qual também fortalece mais ainda a campanha que fizemos e que conseguimos superar todas essas dificuldades e adversidades que é jogar aqui para poder sair campeão da Libertadores e hoje estar disputando, no caso amanhã, poder estar disputando essa Recopa.
Mas, repito, é que não existe jogo fácil, é muito difícil você enfrentar na elite do futebol um jogo que seja fácil fora de casa. Bom, eu sei que o jogo de amanhã é pela Recopa, mas você tem uma semifinal pela frente do Campeonato Carioca também contra o Madureira, os jogos acontecendo domingo e depois na outra segunda-feira. A expressão do momento no futebol brasileiro é controle de carga. É correto imaginar que o time que joga amanhã e que joga na quinta-feira da semana que vem não é o mesmo time que vai jogar os jogos contra o Madureira? Não consigo afirmar isso, eu não... Claro que essa frase agora, controle de carga, né? Essas palavras estão aí muito na cabeça de todo mundo, mas eu sempre penso que temos que ganhar. E analiso os adversários, vejo quem está no momento, quem pode render e se recuperar para o próximo jogo. Analiso isso, o máximo que a gente consegue fazer com toda a equipe, para poder decidir o melhor 11 que vai para o campo, né? Com jogadores que estão melhor fisicamente, mais frescos, também melhor momento e dependendo das características que a equipe precisa. Não simplesmente, vou dar 60 minutos para esse ou 30 para esse, para ele poder somar a carga e... Não, eu não faço isso, quero sempre ganhar, porque até mesmo para ficar aqui dando entrevista para você, eu tenho que ganhar o próximo jogo. Para fechar com você, Felipe, uma última pergunta envolvendo o Paquetá, jogador que você já utilizou em mais de uma função. E aí, remetendo à coletiva depois do jogo contra o Botafogo, eu fiquei depois reouvindo as suas manifestações e me pegou um ponto que eu acho que é importante a gente abordar outra vez, que é quando você fala sobre eu sei como usar o jogador. Quando você fala sobre isso em relação ao Paquetá especificamente, essa sabedoria, ela tem a ver com o desejo do atleta, a necessidade do time ou uma espécie de equação entre os dois aspectos? Sempre a equipe acima de toda a individualidade. Claro que se eu tirar o jogador de um contexto onde ele se sente confortável, ele vai performar menos. Mas eu tenho que pensar no que é melhor para a equipe. E muitas vezes o jogador ele vai encaixar muito com a característica que ele tem e muitas vezes ele vai ser prejudicado ou vai ser sacrificado pelo bem da equipe. Sobre o Paquetá, sei perfeitamente qual é a posição, assisti, como eu já falei para vocês, todos os jogos praticamente aí dos últimos anos dele na Europa, vi onde ele jogou na esquerda, jogou na direita, jogou na ponta esquerda, jogou na ponta direita, jogou de 10, jogou de atacante no Lyon, jogou de segundo volante na seleção com o Tite, um pouco mais à frente do que era o Casemiro. Então ele já passou por todas essas posições e eu sei aonde, até mesmo porque o jogo, as ações dele no jogo vão levando para onde ele se sente mais confortável, aonde ele rende melhor. Dito isso, eu tenho que sempre pensar num contexto onde encaixar ele e equilibrar a equipe para que a equipe também jogue bem e se sinta confortável e no final do ano eu não tenho simplesmente o melhor jogador, que ele ganhe os prêmios de melhor jogador e a gente não ganhe nada. A gente precisa ganhar os títulos para que ele ganhe também os prêmios individuais. Felipe, satisfação ter você com a gente aqui ao vivo. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. Então, o Felipe Luiz falando sobre essa preparação do Flamengo para a partida contra o Lanús. E eu gostaria do seu palpite. Você já tem seu palpite aí? Coloca nos comentários, inclusive uma fala que me chamou a atenção do goleiro Rossi, que foi: viemos aqui para ganhar. Quer dizer, o Flamengo foi para a Argentina para buscar já essa grande vantagem aí de vencer essa partida e poder decidir no Maracanã de forma mais tranquila. Vamos ver o que vai acontecer. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Deixa o seu like, se inscreva no canal e daqui a pouquinho a gente traz mais informações do Flamengo aqui no canal para você.